E já dei a resposta, o Parlamento já tratou esta matéria, a Procuradoria está a tratar esta matéria, portanto são os órgãos soberanos implantados neste país. Se chegar à conclusão de que o trabalho deles não é suficiente, toma-se alguma decisão que seja conveniente. E sobre o diálogo político em curso, visando por fim às hostilidades militares, Nunes preferiu responder nos seguintes termos. Bom, eu não quero fazer diálogo na imprensa e desta forma em conferência de imprensa. Penso que o assunto está bem encaminhado, tem uma comissão mista que está a debater e a discutir isso. Deixemos como que estão a amadurecer e em que fase estão e estão a ser facilitados por um grupo de pessoas. Penso que fica bem para a discussão ocorrer sem influências. Não se trata de dizer as duas partes, não há partes duas nenhuma, é um grupo de moçambicanos que está a desestabilizar o país. Então, nós temos que estar em condições de proteger e defender este mesmo país. O chefe do Estado falava em balanço no fim da visita de trabalho à província da Zambésia. Ainda na Zambésia, o Presidente da República inaugurou hoje de manhã duas importantes infraestruturas. Trata-se dos edifícios onde vão passar a funcionar a Assembleia Provincial e a Procuradoria da Zambésia. O edifício da Assembleia Provincial é moderno e apresenta condições próprias para o funcionamento do órgão deliberativo. O mesmo está localizado no bairro Mapiazua. O empreendimento, por sinal o primeiro do país, está orçado em 130 milhões de meticais. Primeiro andar, temos no centro a plateia para o público, sabendo que as sessões da Assembleia são públicas e podem ser assistidas pelos cidadãos. No lado direito funciona uma bancada partidária, no lado esquerdo outra bancada partidária, onde temos gabinetes dos chefes das bancadas, gabinetes do primeiro e segundo vice-presidente da Assembleia e salas de reunião para as bancadas. O projeto foi pensado para acomodar as mudanças que possam ocorrer a cada legislatura. Para além da Assembleia Provincial, o chefe do Estado inaugurou o edifício da Procuradoria Provincial da Zambésia, orçado em 53 milhões de meticais. Isso significa criarmos condições para o conforto e para o trabalho mais produtivo. Sabe-se muito bem, o local, as condições de trabalho muito influenciam, não só para quem trabalha, mas também para quem é o cliente, quem é assistido. As condições criadas neste espaço vão ajudar, primeiro, a fluir os processos e a localização, para além de trazer uma apresentação, uma representatividade. Isso promove a soberania e não só o processo democrático, neste primeiro caso concreto, o caso da Assembleia Provincial, que foi construído para diferentes modelos a partir de duas bancadas para mais bancadas pode ser modificado. E as condições que estão aí criadas significam uma casa preparada para discutir os problemas da província da Zambésia. E aqui significa também todos os distritos serem bem acompanhados, serem bem assistidos e as condições de trabalho que estão a ser criadas, e acredito que vão melhorando mais, são importantes para o desenvolvimento da legislação em Moçambique, para o desenvolvimento da lei, da legalidade. Portanto, uma das formas é a justiça social, e a justiça social só se pode encontrar com esses instrumentos a funcionar. O chefe do Estado moçambicano concluiu deste modo o leque de trabalho de 3 dias que vinha desenvolvendo na Zambésia. Esta semana, o governo moçambicano foi ao Parlamento responder às perguntas dos deputados. Os parlamentares tiveram a oportunidade de fazer insistências caso não estivessem satisfeitos com as respostas. Ao invés disso, desviaram-se dos temas essenciais e usaram uma parte do tempo para ataques. Quarta e quinta-feira passada, o governo, encabeçado pelo primeiro-ministro, foi ao Parlamento responder às perguntas do dia a dia do país. As questões tinham a ver com a criminalidade, o alto custo de vida, direitos humanos, transporte público e abastecimento de água, dentre outros. Como se tornou hábito no Parlamento, a dado passo, os deputados abandonaram a agenda e foram ao ataque. E a Renamo nunca foi bandida em nenhum momento. Falem a verdade do que vocês estão a fazer lá fora. Matar a população
população inocente, jovens levados para a guerra sem necessidade nenhuma. Enquanto vocês estão aí numa boa, vossos filhos nas melhores escolas, o colega que me antecedeu ainda é jovem e sem vergonha nenhuma começa aqui a falar de coisas que não têm pé nem cabeça. A única organização terrorista existente é a Renamo. Foi uma vergonha, eu como parlamentar, ouvir que os membros da Renamo foram saquear medicamentos numa unidade hospitalar no distrito de Murumbala. A Frelimo tem deputados há 39 anos, enquanto os outros apareceram graças à vontade da Frelimo há 21 anos. É a Renamo que ensinou a usar os deputados da Frelimo. Esses deputados aqui na década de 70 só sabiam usar balalega e tacau. Não é a Frelimo. É uma tarefa para deixar de matar a população. Esta mesma população que lhes dá um fato, porque lá no mato vocês usavam pele. A guerra dos 16 anos foi pela democracia. Mas se gostam do termo desestabilização, então vamos a isso. Foi para desestabilizar a proibição do exercício da fé religiosa. Por isso vemos hoje o vosso presidente a saltitar de igreja em igreja e a fazer figura ridícula em mesquitas. Quer dizer, a Renamo libertou até o vosso próprio presidente. A mesa da Assembleia da República juntou-se ao caos e o ping-pong passou para as lideranças do Parlamento. E é obrigação de um pai visitar e saber como é que os seus filhos vivem. E é o que o nosso chefe de Estado tem feito. Cuidem do vosso líder. Tratem da vossa vida. Deixem Filipe Jacinto Nyusi, presidente dos moçambicanos, trabalhar para o bem-estar dos moçambicanos. Eu sinceramente não gostaria de voltar a ouvir nesta sala a falar mal do chefe de Estado. Nós temos obrigações especiais entre nós, com todos os moçambicanos, mas particularmente com o chefe de Estado. Fica mal, fica feio. Senhora Presidente da Assembleia da República reclama quando nós falamos do Presidente da República. Mas no meu caso, eu não estava falando do Presidente da República, estava falando do Presidente da Frelimo. E na mesma senda, não pode permitir que o Presidente da Renamo seja ultrajado e a senhora continuar calada. Então, já que não existe separação entre Presidente da República e Presidente da Frelimo, acabam todos levando por tabela. Eu não costumo autorizar a falar mal de ninguém, costumo dizer que até fica feio, fica mal, mas chefe de Estado é chefe de Estado. Uma lição que aprendi em criança: o fraco desce o nível, o ignorante se vinca e o sábio ignora. Por isso, senhora Presidente, nós, a Frelimo, só vale a pena ignorar porque estes, mesmo dizendo que isto é isto, dizem o contrário. É só ignorar os caros colegas. Obrigada, senhora Presidente. Quando falarem mal do presidente de Agama, presidente da Renamo, saibam que o presidente da Frelimo não será poupado. Se há coincidência de funções, a culpa é vossa. O Estado de Direito pressupõe respeito às instituições, respeito. Portanto, vamos nos respeitar, vamos respeitar a todos, vamos respeitar as instituições e vamos respeitar o chefe de Estado. O artigo 11 sobre os deveres dos deputados diz, e passamos a citar: é dever do deputado observar o decoro parlamentar. É dever do deputado respeitar a dignidade da Assembleia da República e dos deputados. É dever dos deputados contribuir com a sua inteligência e empenho para o sucesso e o bom nome da Assembleia da República e para a observância da Constituição. Já a linha H do artigo 47, sobre as atribuições do Presidente da Assembleia da República, estabelece que é papel do Presidente da Assembleia da República manter a ordem, disciplina, decoro e inviolabilidade da Assembleia da República, podendo para isso
requisitar os meios necessários que ficam sob a sua exclusiva autoridade e tomar as medidas que entender mais convenientes. Os principais protagonistas do desvio da agenda parlamentar são as bancadas da Frelimo e da Renamo. O antigo ministro da Justiça e ex-deputado Teodato Nguana diz que a qualidade do debate na Assembleia da República tem sofrido erosão nos últimos anos. Nguana entende que o comportamento dos deputados pode dever-se à falta de saber técnico. Por sua vez, o antigo deputado, Teodoro Uate, que diz que o Parlamento usa mal o espaço público. Teodato Nguana, antigo deputado e ministro com passagem pelo Conselho Constitucional, vê na falta de conhecimento uma das principais razões para o desvio dos temas de agenda na Assembleia da República. Eu sinto, por vezes, que o nível, a qualidade do debate tem sofrido uma erosão na sua qualidade. Agora, quando uma bancada não tem os saberes necessários do ponto de vista técnico, jurídico, etc., e de economia, torna-se difícil. Então, se as pessoas não têm esses saberes, qual vai ser a sua intervenção na Assembleia? É óbvio, ou vão ler intervenções preparadas por quem tem esse saber, ou não vão falar, porque não têm como fazer abordagem, ou vão falar de outras coisas. Neste contexto, Nguana defende a necessidade de revisão dos critérios de indicação dos deputados. Quando nós formamos as nossas listas partidárias, devemos ter essa preocupação de olhar para elas do ponto de vista qualitativo. Sabermos, por exemplo, que temos que ter determinados conhecimentos representados em pessoas, em deputados, que sem os quais é impossível uma bancada exercer-se plenamente na Assembleia e de forma democrática. Por seu turno, o professor e ex-deputado Teodoro Uate entende que a Assembleia da República está a aproveitar mal o espaço público. Eu acho que, em bom senso, não é razoável utilizar o espaço público em termos de espaço físico e o espaço público em termos de cobertura informativa para trocar efetivamente acusações constantemente. O ATI lembra o regulamento da Assembleia da República como um instrumento que pode corrigir comportamentos que ferem a ética. Se a legislatura atual for no sentido do regimento anterior, eu acho que são posicionamentos errados, sob o ponto de vista do regimento anterior. E não sei exatamente se houve alteração ou não do regimento. Mas se tiver havido, terá sido mau no sentido de facilitar que a confrontação entre para questões pessoais. Contudo, o ex-deputado diz que as intervenções na Assembleia da República podem fazer parte de uma estratégia. Eu acredito que existe em qualquer parte das bancadas, as bancadas posicionadas, alinhadas com o governo, e as bancadas opostas à orientação do governo. Existe efetivamente uma chefia. E para aquilo que eu sei, os debates são em função da orientação que é dada efetivamente pelas chefias das bancadas, que hão de ser muito próximas da orientação que é dada pelos respectivos partidos. Provavelmente, os deputados estejam a desenvolver a estratégia dos respectivos partidos. Se é correta ou não, eu acredito que provavelmente não seja. O antigo vice-presidente da Assembleia da República, Abdul Karimo, diz que o Parlamento moçambicano tornou-se numa casa de ampliação de conflitos. O ex-deputado diz que deixou de assistir aos debates na Assembleia da República por falta de qualidade. Algumas intervenções na Assembleia da República não passam de um espetáculo triste, diz Abdul Karimo. Raras vezes vejo os debates no Parlamento
E não vejo porque é uma opção minha, né? Porque de facto qualquer cidadão que tenha coisas a fazer não perde tempo a ver a qualidade dos debates que passa o nosso Parlamento. Onde era suposto ser uma casa de pacificação, de solução de problemas e de conflitos, é uma casa de ampliação de conflitos, não é verdade? Portanto, não tenho motivação absolutamente nenhuma e penso como eu, muitos cidadãos, não têm motivação em ver aquele espetáculo triste que se passa no Parlamento, lamentavelmente. Não é? Porque o Parlamento tem três funções fundamentais em qualquer parte do mundo. Tem uma função representativa, tem uma função de controle político da atividade do governo e tem uma função legislativa. Fazer leis com qualidade, discutir as leis e produzir leis com qualidade, não é verdade? Fazer o acompanhamento da execução do orçamento do Estado, mas infelizmente o nosso Parlamento não nos dá a ver estas coisas que a gente gostaria de ver. Parece um pouco a cópia daquilo que se passa nos outros Parlamentos, né? Que é insulto de um lado e do outro. Eu sei que este é um momento um bocado complicado, muito difícil para a direção do Parlamento gerir. É preciso um grande jogo de cintura para gerir estes conflitos. Mas de facto é lamentável. As chefias das bancadas deixam de ter o controle dos deputados, o que piorou a qualidade da discussão. Olha, eu fiz parte da primeira legislatura multipartidária e não era diferente. Não era diferente. Inicialmente não era diferente, inclusivamente naquela altura, quando o chefe de Estado ia apresentar a sua comunicação à nação, as pessoas tocavam batuques, apitavam, quando se tocava o hino nacional ficavam sentados, não é verdade? Mas foi feito todo um esforço através das chefias das bancadas. Né? E era possível, portanto, naquela altura, entre as chefias das bancadas, controlarem os seus efetivos. Hoje parece que não existe isto. Hoje não vejo porque é que as chefias da bancada não conseguem, portanto, controlar, portanto, os seus deputados relativamente às discussões dos temas. Muitas vezes a gente abre a televisão para ver a discussão de um determinado tema sobre o qual a gente está interessado, mas passamos ali uma hora de tempo a ver que discute-se tudo, menos aquele tema que se deveria discutir. De modo que eu, pessoalmente, digo que não tenho motivação nenhuma e sempre que posso não vejo sequer a televisão quando estão a discutir temas. Não tenho qualquer motivação. Até nas respostas à qualidade do debate, a Frelimo e o MDM atacam-se mutuamente. O MDM defende que é preciso rever o regulamento da Assembleia da República para evitar as acusações mútuas. Quanto à minha bancada, nós aproveitamos o máximo para questionar. Agora, as outras bancadas desviam-se dos assuntos em debate, falam de minudências, falam de palhas, não trazem assuntos que mexem com o país. Nós pensamos que, de facto, temos que avançar para uma revisão, digamos assim, do regimento para permitir que os deputados todos tenham o seu tempo, que a nossa bancada tenha um tempo suficiente para indagar o governo. A nossa grande limitação na Assembleia da República, estou a falar da bancada parlamentar do MDM, tem a ver com o tempo. E nós, obviamente, temos aproveitado o tempo para colocar as questões. Usamos devidamente esse tempo, respondendo também a algumas provocações das outras bancadas, especialmente a bancada da Frelimo, que tentou vir com o discurso de persuadir o governo para ilegalizar a Renamo, insultar os nossos dirigentes do partido, os seus dignatários, né? Insultar o próprio partido. Nós também temos espaço para poder dar resposta a essas provocações, mas no fundo, nós de facto insistimos para que o governo da Frelimo trouxesse respostas plausíveis, transparentes sobre as 5 questões que nós colocamos. Nós temos visto significativamente que os últimos momentos a Renamo adotou uma forma, da Renamo adotar uma forma de insultos, de ataques até ao Presidente da República, e isto não leva a dar à Assembleia da República aquele papel que toda a população espera. A população espera de nós, como dignos representantes, ser pessoas muito cultas, pessoas que discutem de fato aquilo que são interesses do povo. E utando aqui o governo para responder a nossas perguntas, eu acho que deveríamos nos cingir em fazer perguntas sobre aquilo que são as preocupações que o povo tem. Mas nós assistimos aqui a Renamo lançar pedras e uma confusão generalizada. Outras notícias, vários bairros da cidade de Maputo têm se queixado do recrudescimento da criminalidade nos últimos meses.
Por exemplo, no bairro Bunhiça, arredores da Matola, 4 casas foram assaltadas no mesmo dia, o que deixou os residentes assustados. São 4 famílias que viram suas casas vandalizadas e assaltadas por indivíduos até aqui não identificados. O grupo, composto por 8 homens, iniciou os assaltos no bairro Bunhiça, na Matola, por volta das 3 horas de quarta-feira. Introduziram-se numa residência onde roubou valores monetários e diversos bens pessoais. Eles entraram, não sei como é que fizeram, mas acho que pegaram os cães, tentaram arrombar as portas da varanda para poder entrar dentro de casa. Eles eram 8, uns armados, outros com katana. Outros tinham as máscaras, outros não. E quando eles entraram dentro de casa, nós nos escondemos e meu pai, minha mãe e minha tia tiveram que ficar para não poderem desconfiar de algo. Então eles pediram dinheiro para minha mãe. Minha mãe disse que não tinha, então disseram para tirar todos os telefones. Minha mãe disse que também não tinha. Então bateram ela com katana na cabeça e chutaram a ela. Então ela caiu. E cortaram meu tio quando pediram dinheiro para ele, ele disse que não tinha. Começaram a abrir as malas dele ali, não encontraram dinheiro. Levaram uma câmera, levaram 2 celulares, do meu pai e do meu irmão. Mesmo com os vizinhos em alerta, o grupo invadiu a segunda residência, onde, além de espancar os proprietários, ameaçou tirar a vida de um bebê de apenas 3 meses. Os malfeitores não desistiram e tentaram roubar uma viatura nesta residência, conforme conta esta testemunha. Eram muitos, não deu para contar, porque graças a Deus puseram-se em fuga quando perceberam que estavam pessoas em casa. Mas foi assustador. Felizmente tivemos a coragem de sair para ver e graças a Deus, ao sair eles fugiram. Acabamos chapando assim mesmo. Não foi tão grave como na vizinhança, porque normalmente são até agredidos e tal. Aquilo foi uma surpresa para nós, porque acho que era a primeira vez, a gente não tinha nenhuma noção daquilo. Os que conseguiram saíram a viver a história, contaram mesmo que aquilo era uma história, porque eles estavam mesmo, como posso dizer, eles estavam arrumados mesmo. Então quem pode tocar uma pessoa que está automaticamente arrumado? Ninguém mesmo. Os residentes do bairro Bunhiça queixam-se de falta de segurança e dizem que quando a polícia é chamada, chega tarde por falta de meios. Os moradores dizem que a falta de iluminação e patrulhamento tem contribuído para a criminalidade. Estamos à porta do intervalo, mas antes o Estado tem para as principais capitais moçambicanas, nas próximas 24 horas, capitais para as principais cidades moçambicanas, assim que é, nas próximas 24 horas a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 24 graus e uma mínima de 15, 25 graus de máxima para Xai-Xai e 16 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 19. No centro do país, Tete 31 de máxima e 20 de mínima, teremos uma máxima de 24 graus no Chimoio, 14 de mínima, Beira 25 de máxima e 20 de mínima, Climane 30 de máxima e 21 de mínima. Norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 15, 27 de máxima para Nampula e 19 de mínima. Pemba terá uma máxima também de 27 e uma mínima de 21. Até já. São pessoas com planos para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Essas pessoas que estão aqui a andar são algumas que viram os seus produtos serem apreendidos. Vão viver como? Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para
Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Será que existe remédio para cólicas? Administra-se no primeiro dia uma certa quantidade de diclofenaco, de ibuprofeno, e ela toma durante 24 horas, que já não vem aquela cólica incapacitante. E o corrimento? É normal? As mulheres, enquanto têm um ovário funcional, elas têm as suas partes íntimas sempre lubrificadas e umedecidas e têm algum grau de umidade. Isto é fisiológico, isto é normal. E o que fazer para ter uma saúde reprodutiva saudável? Praticar sexo sem o risco de se prejudicar. O Saúde e Bem-Estar desta segunda-feira vai receber o ginecologista Agostinho Daniel para tirar essas e outras dúvidas sobre a saúde das mulheres. Como tratar de cisto nos ovários? Por isso, não perca segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, aqui na STV Notícias. Todas as questões ligadas à qualidade e quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do Consumidor. Das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão. Tinha uma balança. Eram 4,5. Deixa o cobrador é a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não andam bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo, nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que adquiriu para se fazer um trabalho. Não é uma prática recomendável. E responsabilizar o mentor. Ninguém nasceu a escrever. Traz benefício para o público. Fazer nada. Para mais uma hora do consumidor. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Todas as questões ligadas à qualidade e quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do Consumidor. Cordiais saudações, estimados telespectadores. Ora viva, muito boa noite. Todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão. Tinha uma balança. Eram 4,5. Deixa o cobrador é a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não andam bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo, nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que traz benefício para o público. Fazer nada. Para mais uma hora do consumidor. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal. A Universidade Eduardo Mondlane investiu 229 milhões de meticais nas obras do campus da Escola Superior de Desenvolvimento Rural em Vilanculo, província de Inhambane. A ideia é que a infraestrutura sirva de modelo no futuro. Trata-se do campus da Escola Superior de Desenvolvimento Rural de Vilanculo, construído de raiz, cujas obras estão já na fase final.
Com cerca de 16 salas de aula, 8 laboratórios, um bloco administrativo e 12 anfiteatros, as instalações poderão acolher cerca de 2.000 estudantes contra os atuais 800 que estudam em instalações emprestadas da Escola Secundária de Mucoque, em Vilanculo. Aliás, a fase 2 do projeto inclui residências para estudantes, porém, ainda sem data marcada para o início das obras, devido a limitações financeiras. É um complexo que foi construído numa primeira fase com estas valências, mas depois nós teremos ainda aqui no campus, neste campus, outras infraestruturas, como é o caso das residências para estudantes, refeitório também para estudantes, cozinha e mais um edifício para atividades de recreação e cultura dos estudantes. Então é um projeto ainda por ser concluído. Esta é a primeira fase e teremos a segunda fase com esta parte social que é dos estudantes. A Universidade Eduardo Mondlane tem ainda em manga a construção do campus universitário da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, um projeto que ainda está na fase de mobilização de recursos. Como disse, depende muito dos orçamentos e há várias formas que nós estamos a mobilizar para viabilizar este projeto, porque não vamos só confiar a dotação do orçamento do Estado. Então estamos a trabalhar para mobilizar recursos por forma a viabilizar todos os outros projetos, principalmente das escolas que neste momento ainda não detêm infraestruturas para o seu normal funcionamento. O projeto do campus de Vilanculo passará a ser o modelo para todas as escolas superiores da Universidade Eduardo Mondlane, como forma de uniformizar as condições das instalações daquela universidade.